Sim, senhor. Ok, artigos, certo? Artigos. Eu vi agora há pouco a outra aula. Choveu? Sim. Artigos, parte 2. Ontem eu passei o conceito, né? Isso. Eu É estava a vendo. questão do... Hã? Eu anotei no meu caderno aqui o que foi passado. Questão do... Essa foi mais introdução, né? Que eu passou. Isso, exatamente. Lá do. Como é que é? Eu achei o caderno. Achei. Eita. É que as aulas eu anoto tudo aqui, né, professor? Oi? É que as aulas que eu faço, eu anoto tudo aqui de informação. Né, Mora? Entendi, Entendeu? entendi. O Então, senhor artigos definidos e indefinidos. isso. Shalom, senhora Lohana, boa noite. Seja bem-vinda. Senhora Lohana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Moré. Boa noite. Ontem eu passei o conceito, né, explicando ali sobre a questão do artigo definido e indefinido. Então, na língua hebraica, nós temos dois tipos de artigos. Então, nós temos o indefinido, o definido, e o indefinido. Qual a diferença dos dois? A diferença dos artigos aqui, das duas, digamos, duas modalidades aí, é que ele dá sentido e o outro não, tá? Então, é o seguinte, como trabalhar o definido? Aqui tem regras, tá? Mas a questão, eu sempre falei isso, né? Quando nós estamos trabalhando o hebraico bíblico, ou tanaico, né? Você praticamente encontra tudo mastigado, digamos assim, usar esse termo. A questão é você conhecer os artigos. Quando se trata do artigo, quando se trata do hebraico falado, ou hebraico moderno, aí é bem complicado, porque a questão ela se torna muito mais complexa. Por quê? Porque contém as regras e essas regras muitas das vezes são muitas. E o aluno, quando ele pensa que é uma coisa, na verdade é outra. Então, se torna complexo por causa disso. Mas, no bíblico, não. É só vocês conhecerem esses artigos, sejam eles definidos
e indefinidos. Uma questão também que deve se falar, que o artigo indefinido, ele é esquecido muitas das vezes. Vou dar uma ideia aqui. Inclusive, até citei ontem, né? Por exemplo, quando termina o Shabat, o que a pessoa faz? Terminou o Shabat e todo mundo vai dizer assim, Shavua Tov, né? Shavua Tov. Aí, na hora da tradução, aí coloca assim, boa semana. É, é, a frase em si não está errada, ela só está incompleta. Faltou a alma. Uma boa semana, tá? Uma outra diferença aqui também é que o, o artigo definido, ele contém formações. O indefinido não. Acho que é por isso que a maioria, né, acaba errando. Engole, porque aqui nós temos substantivos aqui, ó. Aqui é um advérbio, digamos assim. Semana é substantivo feminino. Então, se você está desejando uma boa, uma ótima semana, o que acontece? Esse uma que ele precisa, porque é uma adaptação para o português. Ainda que não tenha uma referência na língua hebraica, mas quando você transfere para o português, esse uma aqui, precisa aparecer, tá? Então a falha é estar aqui, né? Por exemplo aqui, se eu falar Boketov, Shalom, senhora Edmar, boa noite, seja bem-vindo. Shalom, senhora Edmar, boa noite, seja bem-vindo. Alô, boa noite, obrigado. Seja bem-vindo. Sou eu quem agradece. Bom, então, se tratando do indefinido, a forma ou formas, né? Modelos, enfim, eles só vão aparecer no português. Por exemplo, uma, uns, umas, masculino, feminino, masculino, feminino, tá? Essa é a questão, certo? O definido
já aparece a referência, né? Exemplo. Aqui, ó. Então, quando nós falamos do hebraico bíblico, ele tem essa diferença já do hebraico moderno. Por quê? Porque no hebraico moderno, você precisa colocar, pontuar isso aqui dentro da sua devida posição. Isso vai acontecer com os artigos, isso vai acontecer com as preposições, sejam elas juntas ou separadas, vai acontecer também com as conjunções, né? E assim por diante. Com os artigos aqui, ó, da direita para a esquerda, nós temos a forma mais, digamos que é a maneira mais usada, eu poderia até dizer a forma padrão, que é esse aqui, ó. Esse aqui vocês vão encontrar praticamente com o patar, tá? Em quase todas as consoantes, com exceção das guturais, tá? Então, esse aqui é o mais conhecido. Mas, sabendo a posição deles, por exemplo, sabendo da... não é a posição em si que eu quero falar, mas a composição, ótimo. Você consegue entender uma boa parte daquilo que está no português. Aliás, em hebraico, passando para o português. Então, esse aqui é o mais comum, é o mais conhecido, é o mais usado. Esse aqui vem em segundo, esse aqui vem em terceiro. Esse aqui é muito raro. Muito raro. Tá? Dificilmente vocês irão encontrar em toda a extensão do Tanar. Esse aqui, esse e esse, todos eles irão funcionar da mesma forma como o indefinido. A questão é que o indefinido ele não possui uma composição, ele só vai aparecer no português, mas o definido não. O definido ele já tem a sua referência, ele tem a sua composição, que é a letra Q mais o segol, Q mais o kametz, Q mais o patá. Essa aqui é a referência que vocês possuem mais para o hebraico. Mas por que ele vai funcionar da mesma forma que esse aqui? Porque aqui, eles vão aparecer tanto no feminino, masculino e feminino, singular e plural, tá? Mas também de forma diferente. Então, se o substantivo estiver no plural, vai depender muito, tá? Aí, em uma interpretação do Tanar, aí vocês precisam ver, ou irão, né, observar a composição daquele termo, para não haver erros.
É só vocês analisarem a posição. Se o substantivo aparecer isolado, ali se trata de uma indefinição, tá? É um substantivo. Pode ser filho, pode ser um animal, pode ser uma terra, pode ser... Desde que seja substantivo. Dependendo se for masculino ou feminino, plural e singular. Quando nós pegamos o texto ali aquele texto de Yeshayahu 7,14 ali, o texto ele se torna muito mais eficaz na sua interpretação, porque ali está, digamos que quase tudo detalhado. Ali contém as composições que fazem parte do que nós chamamos de regras gramaticais do hebraico. Isso é importante. Então vamos lá. Quando eu falo o, você tem um aleph, um vav que funciona como o e um resh. Isso aqui é um substantivo. Luz. Literalmente, uma luz. Uma luz. Se aparecer o artigo, aí muda. Ao invés de ficar uma luz, vai ficar outro detalhe importante, tá, pessoal? Outro detalhe importante. O costume de usar ou de usarem no plural muito a transliteração, né? Isso pode ser, isso vai depender muito também da possibilidade do aluno, mas se porventura ele puder usar mais a escrita em si, escrita quadrática, como me refiro, e não a transliteração. Todavia, se o aluno se espelhar muito na transliteração, este aluno deve verificar esses detalhes aqui, ó. Tá? A escrita aparece assim, na hora de transliterar, ou seja, o texto em si já aparece transliterado, todavia esse aluno precisa verificar isso aqui, ó. Esse sinal aqui é um apóstrofe, né? Digamos assim. Então, significa que aqui ele precisa ter uma observação a mais, ou fazer uma observação a mais. Significa que aqui ele tem uma parte gramatical e aqui ele contém o substantivo. Caô, cuja sua transliteração alus. Alguém quer fazer uma pergunta? Ah, sim, entendi. Eu pensei que ia sair da luz.
mas é a luz, né? Aí, A hora. a luz. É que eu pensei no, né, você usou o exemplo ontem, Machia, que seria, quando se diz Hamashia, quer dizer, ungido, é isso? Quando ali no caso, Mashiach, né? Isso. Quando aparece o termo Mashiach, aí ali vai ser com um patar. Certo. Ó, Hamashia. Hamashia. Aí, uma outra coisa também que vocês devem verificar é essa pronúncia que ela é suave, tá? O cuidado, a Mashiach, É Hamashia ou Hamashia? a Mashiach. Ah, Vocês sabiam que quase todo mundo engole isso aqui, ó? Moré, Oi. é que eu peguei a aula já que tinha começado, só para mim entender um pouquinho do indefinido, o exemplo que o senhor deu aí de or, o, 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 o artigo indefinido, ele não aparece, é isso? Na escrita, mas sim, O, no caso, na tradução, o indefinido ele não aparece. ele não aparece, né? Não. O indefinido, o indefinido ele só vai aparecer na tradução. Por exemplo, Certo, se você colocar aqui Eretz, olha só como é as coisas no hebraico. Eretz. Eretz. Eretz é terra. Eretz é um espaço geográfico, certo, certo? sim, Só que o Aleph, ele é uma gutural. Ele é uma gutural, só que ele inicia por um segolo. Nós chamamos isso aqui de palavra segolada. O que é uma palavra segolada? Quem lembra? eu não lembro. Ninguém lembra? A palavra segolada é aquela palavra que contém somente a vogal segol, tá? Chamamos de segolada. Ela inicia por uma gutural que é o Aleph, mas embaixo dele possui o que? Aliás, aparece um segol. Embaixo do Resh também um segol. Então, aqui é Eretz. Eretz. Terra. Só que terra é substantivo. Substantivo, tá? Certo, Terra
Eretz. Não tem aqui o artigo definido. Então, uma terra. Uma terra. Entendi. Se fosse para ficar a terra, aí eu teria o artigo definido. Isso. Só que tem um detalhe. Por se tratar de uma gutural, eu vou colocar esse artigo aqui. Só que não entra o patá. Tá? O que vai entrar aqui é um kametz. Entrando um kametz, muda também a configuração, melhor dizendo, a composição. Esse segor, ele some daqui e entra um kametz. Ela deixa de ser uma palavra segolada, devido à presença do artigo. Mas por que que ocorre essa mudança? Devido à regra. Aqui é uma gutural. Tá? Ah, entendi. Aqui Então, é uma sempre que ela gutural. for. Mas essa regra, ela é válida sempre quando é uma cultural? É essa a regra? Ou ela É precisa uma... ser segolada também? Não. Ela precisa ser gutural. Entendi. Certo? Certo. Mas a pronúncia continua a mesma. Aí muda. Ao invés de Ficaria ficar, Eretz, vai ficar Kaaretz. Haaretz. Kaaretz. Aí, o que acontece agora? Ao invés de uma terra, algo indefinido passa a ser, com o artigo, A terra. a terra. Entendi. Certo? Certo. Pois é. Tá? No Ok. caso aqui, é com mem. Tá? Mashiach. Então, traduziram esse termo, né? O Messias. Sim. Todavia, se tirar o artigo daqui, Aí ficaria só uma chia. Entendi. é assim que funciona. Tá? Ok. Mashiach. Obrigado. Mashiach. Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês,
como eles devem se apresentar, tá? Como eles devem se apresentar. Aqui eu estou apenas mostrando eles em si, né? A forma é essa aqui, ó, ou as formas, modelos, né? Definição de um para o outro, a maneira como eles vão se comportar e assim por diante. Tem um outro detalhe também que eu já estava esquecendo, que é o seguinte. Aqui está no singular, tá? Vejam que nós temos uns e umas. Se eu colocar a palavra sucim, ó, sucim. Sucim está no plural, certo? No plural. Como é que eu vou saber o plural? Aqui, ó. Isso aqui é plural. Prefixo indica plural. Aliás, prefixo não. Sufixo. Prévede antes. Então, aí é sufixo. O sufixo ele indica que o meu substantivo está no plural. Tá? Está no plural. Nesse caso, eu tenho uns cavalos. Certo? Agora, tem algo assim que, por exemplo, como o substantivo está no plural, o que acontece? Esse sufixo, ele é, ou o substantivo em si, ele é regular e não irregular. Olha só, embora eu esteja passando para vocês artigos definidos e indefinidos, mas tem um detalhe que vocês precisam estar atentos, é que o substantivo ele possui uma regularidade e irregularidade. E como definir se ele é regular ou irregular? O sufixo, tá? O sufixo. O meu artigo ele não vai te isentar disso. E ele não vai mudar também. A composição é essa. Ele é intacto, tá? A diferença ela vai ocorrer na tradução e não no hebraico. Então, aqui é regular. Regular. Sus, cavalo, sucim, cavalos. Uns cavalos. Uns cavalos. Todavia, se eu colocar sucim, aí muda. Tá? Aí muda. Pronto. Os cavalos. Ok?
Ok. Então, se ele é irregular ou não, o artigo ele não vai ele vai acompanhar. Se o teu substantivo estiver no plural, ele entra, porque a função dele é de definir. Tá? Agora, se não tiver, se não aparecer, vai ficar no indefinido, uns cavalos. E se aparecer, os cavalos. Lembrando que o artigo, a função dele é só de trazer uma definição. Ele vai ficar ligado junto com o sufixo aqui. Então, vai ficar os cavalos. Então, quando o substantivo estiver no plural, ele vai ficar no plural também, automaticamente. Você não vai falar o cavalos. Não existe isso. Certo? Ok. Então vai ser os cavalos. Tá? Mais alguma pergunta? Da minha parte, entendido. Clareou mais um pouco referente às palavras. A conjunção, na verdade, né? Ben. 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 Filho. Um filho. A Ben. O filho. Tá? Então, ele acompanha. É singular aqui. Ou, por exemplo, deixa eu ver aqui outro termo aqui. Deixa eu ver aqui outro termo aqui, peraí. Evet. Evet.
É, servo. Um servo. Um servo. Aí, nesse caso, o termo, cultural para vocês. Parece. Um servo. Evet. Um servo. Um servo, claro, um servo sem o definido, tá? Com o definido fica o servo. Nesse daí não muda a pronúncia? A Evet, tá? Ok. A pronúncia Lembrando só, que é... Hã? a pronúncia ela só mudaria se a primeira letra ali de servo fosse uma gutural, né? Só para reforçar a regra, é isso, né? Não, aqui ela é uma gutural. Aqui ela é uma gutural. Só que ela não é um Aleph. Ah, tá. Ela mudaria se fosse o Aleph. É quando eu tenho Aleph, ele muda. Entendi. Por exemplo, se ele iniciar, se ele iniciar por um Kametz, se ele iniciar por um Kametz, só um exemplo, tá? Não que seja assim a palavra, só um exemplo. Aqui mudaria, Ok? que ficaria Segol. Entendi. É muita coisa, sabe? Por isso que, por isso que as pessoas, a demanda maior é para o bíblico. Sim, O moderno já é bem mais, porque aqui você vai ter que criar, no moderno você vai ter que criar, você vai ter que produzir aquela frase, criar aquela frase, e ao mesmo tempo que você vai criar, você vai ter que ler
Você vai ter que pronunciar. E aí é que está. Então, para muitos, o bíblico é mais fácil Sim. do que o moderno. Já está Ok? pronto, né? Ok. Vocês vão encontrar mastigado. Mais pra frente, Vocês vão encontrar mastigado. não- Por exemplo, vocês de um lado vai estar em hebraico, do outro lado vai estar em português. Isso é raro, muito raro vocês encontrarem um Tanar, né, com transliteração, tá? Contendo tradução, transliteração e a escrita quadrática. Ou é a escrita quadrática e a tradução. Tá? Eu vi aqui perto de casa tem uma fábrica de Bíblias, a Sociedade Bíblica Brasileira. Eles vendem lá, tem, eu não acho que eu vi umas com a transliteração. Aqui é Mas aí, mas aí, mas aí, se vocês conseguirem, né, uma assim, transliteração, tradução e etc., melhor. Mas se não, se vocês não conseguirem encontrar, mas aí você já conhece. Então isso facilita também. já é um começo, né? Vocês facilita. Sim, sim. Porque aí vocês vão olhar aqui, aí, por exemplo, vamos supor, aparece lá o termo e aí aparece um artigo lá no meio. Aí vocês vão entender se ela está traduzida de forma legal ou não. Aí vocês vão entender logo, se tratando de sufixo, essas coisas. Por isso que a importância da gramática. Por exemplo, se aparecer o sufixo, se ele é regular ou irregular, tudo mais. Entende? A gente vai passar por esse aprendizado também, moleque? Sim, sim, Ah, muito. legal. Sufixo, prefixo, sufixos pronominais, graus do adjetivo, adjetivo, preposições, tudo isso vocês vão ter que atravessar. Ok. Está bem? Bom, vamos terminar nossa aula. Eita, Ok. 22. O tempo passa muito rápido. Passou mesmo. Pessoal, aproveitando aqui o momento, as nossas aulas, elas deveriam iniciar em setembro. Mas, né, não foi possível. Então, como eu coloquei lá no grupo, então nós vamos ter... Ontem nós tivemos a primeira aula, hoje a segunda aula. A semana que vem, que será 15 e 16, nós vamos ter 2 aulas. Fecha as aulas de setembro, aí vamos entrar na penúltima semana de outubro. Aí vamos entrar na primeira aula de outubro, pegar novembro. Aí vem a primeira e a segunda já de outubro, tá? As aulas de outubro. Aí fecha, aí nós vamos trabalhar essas aulas, aí o calendário vai ficar ok. Está bem? Ok. Então, agradeço a presença de todos vocês. Eu acho que a senhora Lohana ainda está na sala. Não, não, já saiu. Já saiu.
E agradeço a pessoa dela por ter entrado por um tempo, e a vocês que ficaram até o final. E aos demais que não puderam estar aqui presente, mas em outro horário irão assistir essa aula, né? Então, que o Eterno Baruch Hashem abençoe todos vocês e até a nossa próxima aula. Shalom, leitraot, laila tov lekulam. Shalom. Shalom, shalom.